Nós fomos ontem fazer uma matéria lá na matriz de Nossa Senhora do Rosário, onde, por iniciativa de um empresário e também de algumas pessoas, os sinos da igreja voltaram a tocar. Consertaram o sino da igreja que estava parado há mais de 25 anos. E nessa reportagem nós estivemos lá na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, conversamos com os ubaenses Silber Silveira, o Ronaldo Mazei e o Alan Silva sobre a restauração do relógio e do sino para a população ubaense. Acompanhe essa matéria que é belíssima. Amigos da TV Uai, nós estamos aqui na sede da matriz, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Nós viemos aqui para conhecer o funcionamento do sino da igreja, que recentemente voltou a funcionar devido a uma iniciativa do empresário Silber Silveira e de algumas outras pessoas que também estão ajudando nesse projeto. E essa ideia do Silber aconteceu depois que ele viu uma postagem do Ronaldo Mazei, que está aqui do nosso lado, jornalista, quem vai falar sobre a história desse sino aqui. Ronaldo, conta um pouquinho dessa história do sino aqui da Igreja do Rosário. Bom, vou contar da minha parte de criança, Eu posso dizer que eu fui criado aqui. Eu nasci na Praça da Independência, logo ali embaixo, onde tinha a Igreja de São José. E naquela ubá ainda, aquela ubá bucólica, que da janela da minha casa, eu via o sino, via a torre da igreja. E era muito fácil, então, naquela época, você vivenciar aquele dia a dia, porque o sino da igreja marcava o dia, marcava o cotidiano da vida da cidade. Você andava marcado pelas horas do sino da igreja. Mas mudou porque a cidade cresceu muito, cresceu desordenadamente, cresceu verticalmente, e com o tempo essas tradições foram abandonadas. Mas acontece que eu sou vizinho aqui também hoje, moro ali na frente. Eu comecei da janela da minha casa a ver que o sino não funcionava. Comecei a indagar e veio a lembrança que hoje eu sei que tem mais de 30 anos que o relógio não funcionava e o sino não tocava. Aí eu resolvi fotografar e postar nas redes sociais. No que eu fiz a postagem, não demorou 15 minutos, o Silber me deu um toque. Vamos providenciar. Ele, como é um empresário de sucesso, logo abraçou a causa, nós também abraçamos. E o resultado, acho que a felicidade nossa está aí hoje, o sino está funcionando, E, quer dizer, é uma tradição que se renova, e a gente reinaugurando esse sino assim, na época do Natal, eu acho que é muito caro para os ubaenses, principalmente aqueles que já vivenciaram esse tempo do sino da matriz tocando. Ronaldo, historicamente falando, em termos de tradição, o que representa essa volta do sino, das badaladas do sino aqui para a população de Ubá? Olha, se você for analisar pelo ângulo cultural, infelizmente o Brasil é um país que não cultua a cultura. Então nós estamos, com essa iniciativa que o Silber tomou, nós estamos resgatando um símbolo da cidade. Isso, historicamente, não tem, é de uma importância incrível, É uma igreja antiga, ela já foi reformada, nos primórdios dela era uma torre, ela foi reinaugurada na década de 50, está ali o sino marcado, 1956. Então, eu acho que, culturalmente falando, esse passo aí que o Silber deu é incomensurável, incalculável, é importantíssimo para a cidade. Sem dúvida nenhuma. Vamos saber dele, então. Está aqui do nosso lado também, o empresário Silber Silveira, ele que teve essa ideia de trazer novamente essa tradição do sino, dando as suas badaladas, suando as suas badaladas aqui na nossa cidade. O Silber, Ronaldo disse, já falou como que surgiu essa sua iniciativa, essa sua ideia de uma postagem dele, Daí para frente, quando você viu aquela postagem,
O que você imaginou? A gente pode voltar a fazer isso. Quais foram os próximos passos? A verdade é que quando surgiu esse comentário, essa postagem, através dela, teve uma aclamação popular. Por que o sino não toca há 30 anos? Por que parou o sino? E eu, curiosamente, eu fiquei sensibilizado e, logicamente, a gente moveu uma ação de grupo de amigos, fizemos uma live e corremos atrás de recursos e de solução, que era o conserto do relógio que é sincronizado com o sino. Os dois não funcionam, a gente constatou que não funciona o sino sem o relógio, que a parte mecânica é que toca o sino. Então, a gente teve assim, a felicidade de procurar em todo o país um profissional e nós conseguimos achar em Ubá, que está aqui do meu lado, que é o Alan, que é um profissional, é um artista hoje, que eu falo, que aquilo ali foi feito uma obra de arte, de restauração, e nós temos assim a felicidade de estar entregando aqui hoje o funcionamento parcial, porque a máquina está funcionando, o sino está batendo. Tem outros reparos que toda obra, quando é de restauração ou de reforma, ela sempre tem surpresa. Então a gente teve outra surpresa aqui, que é a parte da estrutura, de onde fica. A máquina tem que ser fechada, lacrada, tem que ser trocada vários cabos aqui que estão em decomposição. Mas voltando aqui a esse resgate aí da tradição do sino, nessa época de Natal, depois da manhã já é a noite de Natal, o sino vai estar tocando e o relógio funcionando e a gente vai estar celebrando aí esse momento feliz, findando um ano aí de pandemia, de vários retrocessos e de várias indefinições, né? A gente está tendo aí uma felicidade, uma coisa de paz, uma coisa de Natal, uma coisa de vida, porque esse resgate, ele transcende a parte cultural. Ele traz paz, ele traz um espírito novo, ele traz vida. Então, eu acho assim, a cidade de Ubá está recebendo hoje um presente que é a volta do sino da Igreja do Rosário. Como é que foi a receptividade depois que você teve a ideia, depois que você conversou com algumas pessoas? Como é que foi a receptividade sobre essa ideia e como que foi abraçada essa ideia sua? Na verdade, o povo ubaense, ele é muito receptivo e abraça a causa fácil. Com uma live nós arrecadamos aí os 13 mil reais que já pagou a parte parcial. Então, aqui em Ubá é muito fácil, quando a gente tem uma causa justa, uma causa nobre, e com pessoas comprometidas, é o que eu falo, quando o homem sonha e Deus quer, a obra acontece. Está pronto aí o sino. Maravilha. Um dos responsáveis por esse funcionamento está aqui do nosso lado, você apresentou, é o Alan. O Alan que é o técnico que vem fazendo aí a reforma desse relógio, dessa máquina aqui, pois não, Silvio? Técnico não, o Alan é um artista, porque reformar isso aí, ficou aqui, ele vai falar, vamos lá, o artista Alan aqui. É verdade, sem dúvida nenhuma, é uma arte, a gente viu aqui que tem que ser realmente um grande artista para mexer com isso. Isso é tradição da sua família, Alan? Há quanto tempo? Isso, nós estamos trabalhando nessa profissão já há 54 anos. Infelizmente eu perdi meu pai há 11 anos atrás. Mas estamos na luta aí, rapaz. Estamos dando sequência ao serviço. E tive, graças a Deus, rapaz, a oportunidade de aparecer esse serviço para mim fazer, cara. Foi uma felicidade muito grande para mim de ver funcionando novamente e resgatar a cultura da cidade. Como é que estava a estrutura quando você chegou, olhou, analisou aqui? Estava muito defasado? Quais foram as principais dificuldades que você teve para colocar esse maquinário funcionar? Quando nós viemos aqui, eu e o Silber, fazer o orçamento, a máquina estava bem detonada, porque já estava parada há 30 anos. Então estava bem deteriorada. E aconteceu um acidente que arrebentou uma corrente e um peso caiu para baixo.
e danificou uns 2 ou 3 eixos ali que a gente teve que mandar fazer. Serviço de torneiro, graças a Deus, foi muito bem atendido aqui na cidade de Ubá também. O Pedro, lá da Tornessol, me ajudou bastante com essas peças. E graças a Deus, rapaz, a coisa fluiu. E hoje está aí funcionando, cara. Espero que funcione por muitos e muitos anos. Sem dúvida nenhuma. Como é que funciona a estrutura aqui? Esse maquinário que a gente está vendo aqui no fundo, ele é ligado ao sino lá em cima e também ao relógio que a gente vê ele do lado de fora da igreja? Isso. Essa máquina, ela toca aqui essa face que está virada para o cemitério e toca mais 3 faces que estão viradas para Cristiano Roças. Só que a parte de lá ainda não foi consertada. E estamos tentando depois refazer essa outra parte. A parte de cá já está tudo funcionando. Pronto, já, né? o coração da máquina está pronta. E agora quais são os próximos passos? Os próximos passos agora, rapaz, é fazer uma estrutura para proteger a máquina e ver se a gente consegue arrumar os relógios da outra torre. Bom, e a gente vê também, telespectador, que além da reforma, a gente vê que os caibros aqui, que as madeiras que sustentam aqui esse maquinário, elas estão realmente apodrecidas, realmente estão desgastadas com o tempo. E além disso, tem uma outra preocupação, que é cobrir aqui esse maquinário por conta de pombos também, que vêm aqui, depositam, né, seus excrementos e acabam prejudicando o funcionamento dessa máquina aqui. Vou falar com o Ronaldo mais uma vez aqui, Ronaldo, sobre os sinos. Existiam outros sinos também que hoje não estão aqui mais, não é isso? Pelo que eu estou sabendo, realmente a notícia que corre é que houve uma doação para outras igrejas, né? Realmente eu não sei desse detalhe. Mas quando eu era criança, eu me lembro que havia mais sino aí. Bom, você tocava uma composição total. Tinha um andamento musical, né, que hoje não tem mais. mas pelo menos nós vamos resgatar um pouco dessa tradição, um pouco desse sino aqui, graças à ideia do Silber. Silber, vamos lá para cima, vamos conhecer a estrutura agora do sino. A gente já conheceu aqui o maquinário, como é que funciona, já falamos com o Alan, com o Ronaldo. Vamos lá para cima então, conhecer os sinos, como é que faz, como é que funciona, o martelo, enfim. Pode ser? Vamos lá para a Torre dos Sinos. É mais um andar aqui da igreja. É o topo, lá no topo. Vamos para lá então. Bom, e agora, aqui já na Torre do Sino, nós vamos conversar com o Silber novamente a respeito da estrutura. Afinal de contas, a primeira parte foi feita, mas falta ainda bastante trabalho por conta da estrutura que a gente vê aqui, que é precária. Ô Silber, na verdade, o que falta fazer ainda nessa parte aqui? Bom, como toda obra de reforma, a gente tem sempre surpresa, né? Então, nós constatamos que a estrutura da torre aqui do sino, ela está condenada, que tem mais de 80 anos e precisa ser trocada alguns caibros e o reforço, porque senão toda a reforma que foi feita na máquina, ela vai ser jogada fora, porque nós precisamos agora garantir a sustentabilidade de onde fica travado o sino. Então nós vamos precisar de mais recursos para dar continuidade para que a gente garantir o bom funcionamento e que o sino realmente se perpetue aqui, que toque por muitos anos. Bom, a gente pode ver que realmente a estrutura aqui ela está bem comprometida, né? A parte de madeira aqui já bastante podre, apodrecida, né? Muitos anos, são quase 30 anos em que o sino ficou parado. Enfim, a estrutura realmente é bem precária. Quais são os próximos passos para essa reforma aqui, Silvio? Bom, a primeira etapa nós já conseguimos efetivar o pagamento de R$3.000, que foi toda aquela reforma da máquina que é sincronizada com o sino. Então, o relógio está funcionando, agora nós precisamos de trocar a estrutura onde fica a máquina, fechar com vidro e trocar a base de estrutura de onde fica aqui o sino. Então, você pode depois filmar aqui e ver que está realmente condenado
e essa parte de carpintaria para a gente garantir aí que o sino toque eternamente aqui na Igreja do Rosário. Na primeira parte foi realizada uma live, a live do sino, para arrecadar verba para essa reforma. E agora, o que vocês pretendem fazer? Bom, agora nós vamos pensar porque pode ser outra live, tem a sugestão de uma rifa, e quem quiser doar é muito simples, tem a conta da igreja, é só ir na casa paroquial e falar que quer fazer a doação para a reforma do sino, a continuidade, né? Porque o relógio já está reformado, agora nós temos que consertar a estrutura da base da casa de máquina onde fica o sino. Muito bem, então quem quiser fazer essas doações, qualquer valor será sempre bem-vindo, fazer essa doação para terminar essa reforma aqui do sino. É uma tradição muito bonita que está de volta graças à iniciativa do Silber, juntamente com alguns outros companheiros. Silber, parabéns mais uma vez pela iniciativa, e a gente vai voltar aqui novamente quando tudo estiver pronto já, quando a estrutura estiver reformada, para a gente ver como é que ficou. Eu gostaria de agradecer assim, toda a população que realmente abraçou a causa. Você vê, nós fizemos uma live, conseguimos efetivar aí já a primeira etapa. Eu acho que é uma causa tão nobre, a gente está resgatando aqui uma parte cultural, uma tradição, né, da igreja. E o Badalado do Sino, agora, exatamente na noite de Natal, ele vai estar funcionando. Então, acho que quem estiver passando aqui por perto da igreja, à meia-noite, a 0h, né, na noite de Natal, que possa estar celebrando o verdadeiro Natal. Muito bem, o sino que é um dos símbolos, né, do Natal, e graças a Deus, graças a essa iniciativa, neste Natal nós poderemos sim ouvir novamente o sino aqui da Igreja do Rosário, soando para toda a população. Com imagens de Gerson Pinheiro, Júlio César para o jornal UBA em Foco.